Bom dia, João Armando. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Catalina. Uma boa sexta-feira a todos. Olha, hoje começo por esta compra que foi anunciada a meio da semana. A Somail comprou parte da Total. Isto significa que, enfim, diremos que o empresariado angolano começa a ganhar alguma expressão em termos da produção, ou não? Olha, é um bom movimento por parte da empresa Somoil e nós precisávamos que isso acontecesse já anteriormente, mas calha num bom momento em que nós de facto precisamos que as empresas angolanas tomem a dianteira, né? Já que a Sonangol tem um pouco de inércia, né? Tem inércia, a Somoil faz esse movimento que é bom, é um registro histórico. Não só para o país, mas para a própria empresa, porque a empresa anteriormente teve atividades, ou tem atividade atual em campos onshore e de águas rasas, ou seja, nunca havia chegado às águas profundas. Onde o investimento é maior, não é? É maior, onde a única empresa nacional que teve é a Sonangol, como sabe, a empresa estatal, e a Somoil faz esse movimento. Agora, é importante referir, houve muitas notícias em relação a esta aquisição, porque é uma aquisição de interesse participativo, ok? Não significa que a Somoil irá operar, não. Ela só tem interesses participativos no bloco 14, ok? Agora, a parte interessante nisso é que a própria empresa, ao adquirir esse interesse participativo, também mostra uma posição de ousadia, né? E isso é que nós precisamos. Os angolanos precisam de ser criativos. Então, é um bloco que está já em fase de maturação, mas é claro que a atividade exploratória pode continuar para mais anos, desde que se faça investimento a nível exploratório. Então, é uma posição positiva. Por que é que a Total vende esta posição nesta altura? Qual é a tua leitura? Aí é uma outra questão, que é a questão do desinvestimento, né? E para além de levantar essa questão da Total, também é o porquê que os outros membros do grupo empreiteiro não tiveram interesse em comprar essa aquisição. É o interesse participativo. Daí também, infelizmente, nós ainda temos problema de transparência no nosso setor petrolífero. E isso é um exemplo claro de falta de transparência, ok? Porque esse processo poderia ser muito mais transparente, né? E normalmente, quando se faz parte de uma associação, de um grupo empreiteiro, os membros do grupo empreiteiro têm o direito de preferência, ou seja, normalmente quando se vai se desfazer de interesses participativos num determinado bloco, os membros desse grupo empreiteiro têm a preferência de o adquirir. Se foram comunicados e eles não tiveram interesse, significa que também, no ponto de vista dessas empresas, não havia valor agregado nessas participações, mas creio que não é esse o caso. E eu posso puxar aqui um exemplo que a Sonangol está num processo de alienação de alguns blocos, e foi claro que os membros do grupo empreiteiro são, né, que têm direito de preferência. Inclusive, na alienação dos interesses participativos nas empresas também, antes da Sonangol vender isso para outras empresas externas ao consórcio ou ao grupo que se criou, essas empresas de prestação de serviço, aqueles empresários e empresas que têm interesse participativo têm o direito, né, de poder adquirir essa participação da Sonangol. É assim, não só no petróleo, mas como em qualquer outra atividade. Agora, a pergunta que colocaste, a explicação que foi lançada é que a Total está, nesse momento, a tornar mais eficiente o seu portfólio, ou seja, desinvestir daqueles investimentos ociosos e se focar em ativos, né, em novos ativos. Mas é claro que a Total aqui em Angola tem um posicionamento, está na linha de frente, né, tem aí o bloco 48, o bloco 21, né, que ela está ligada, então não significa que a empresa está a vender os ativos para ir embora, né? É melhor também referenciar isso. Não, ela não está a vender os ativos para ir embora porque tem outros compromissos ainda maiores,
né? Com o país tem um bloco 17, mas tem o bloco 32, mas tem agora 2 blocos, que é o bloco 21, né? Que estava naquela confusão da Cobalt, né? Do pré-sal, e também tem o bloco 48, que tem um contrato de serviço com risco, né? Que também está na fase de exploração. Então, ou seja, ela está a alinhar o portfólio para poder se concentrar em novos ativos, né? Mas também é uma oportunidade. E essas formas só para terminar, essa também é uma das formas das empresas angolanas entrarem na atividade. Que outras empresas, sem ser a Somol, podem ter alguma dimensão para entrar nisto? Não, atualmente nenhuma, não há capacidade. Esse é um dos problemas que nós vamos ter com a licitação dos blocos onshore. É que as empresas angolanas, o historial não tem historial a nível da atividade petrolífera, né? Uma empresa, outra empresa que pode vir por trás da Somol é a CREP, né? Mas a CREP não é operadora de nenhum bloco, né? Mas tem feito, tem sido incisiva na continuidade do serviço de exploração. Sim. E deu passos positivos agora fazer parte de um grupo empreiteiro em que consta também a própria ENI, ou seja, a associação das empresas angolanas com grandes empresas internacionais é o caminho para o desenvolvimento dessas nossas empresas. E quem tem esse posicionamento muito claro, a própria Somol e a própria CREP. Agora, as outras empresas angolanas, tem algumas que têm alguns interesses participativos em alguns blocos, mas nunca saiu daí, né? É esse posicionamento que nós não queremos que as nossas empresas tenham. As empresas não podem simplesmente, e como nós sabemos, esses interesses participativos foram adquiridos das formas que nós conhecemos, certo? Sim, né? sim. Então, ou seja, nem era para fazer crescer. Né? Nem era para fazer crescer. Né? E as empresas se mantiveram exatamente ali. Né? Até como se não existissem e recebem, e muitas das vezes nem conseguem. Recebem apenas o FII. Recebem o FII e muitas das vezes têm dificuldade em ressarcir as próprias operações. Mas o facto é que as empresas angolanas têm um grande desafio, que é o desafio financeiro, a capacidade financeira para tal. E é por isso que eu digo que a própria Somol é uma ousadia, né, por parte da empresa, mas que não deixa nada a desejar. Eu acho que a Somol está em condições de se posicionar por trás da Sonangol. Aquilo que a Sonangol não faz, a Somol deve fazer, e o governo, a nível da Agência Nacional de Petróleo, deve apoiar. Essa é uma obrigação da Agência Nacional de Petróleo, apoiar as empresas. Embora os donos da Somol não estejam muito alinhados com este novo Estado, não é? A Somol tem uma particularidade. A Somol foi criada como foi criada, os donos são os donos que nós conhecemos, mas teve um posicionamento diferenciado agora. Foi buscar o Edson, né, que é o Edson dos Santos, que é o PCE. O Edson dos Santos foi um dos melhores quadros, se não o melhor quadro angolano da ExxonMobil. E faz toda a diferença. Uma cabeça com pensamento de empresa efetivamente exploradora de petróleo. Então, essa é uma grande diferença, e eu tenho a certeza que esse posicionamento da Somol foi uma iniciativa desta nova gestão. De facto, vamos ser uma empresa produtora de petróleo. E eu digo, e posso dizer aqui publicamente, a Somol tem uma estrada livre para caminhar sozinha, né? Tem uma estrada livre. Daí que nós, numa fase em que temos declínio da produção, que a Sonangol é uma empresa com inércia, baixa capacidade exploratória e agora com dificuldades financeiras, nós temos que garantir que tenhamos um ente, ou 2 ou 3 nacionais, que consigam carregar pelo menos o nosso fardo no setor do petróleo, e nós pudermos ter a capacidade. Todos os países produtores de petróleo têm que estar em condições de garantir a demanda interna. Se a Sonangol não faz, a Somol tem que fazer, outra empresa tem que fazer. Se nós não conseguirmos fazer isso, a nível de empresas angolanas, é um risco futuro que o Estado vai ter. Isso tem a ver com a soberania, não é? Soberania, exatamente. Olha, uma das coisas que eu notei é que em lado nenhum apareceu os valores deste negócio. Isto é normal ou não? Essa é a questão que eu falo da transparência. Ou seja, ninguém diz, olha, foi 100 mil dólares ou foi 100 milhões. Quer dizer, este setor é tudo assim muito esquisito, né? Tudo muito mas não é para ser. O problema está aí. O setor não é para ser. O nosso setor não é transparente. Infelizmente, temos que dizer,
podem não gostar, mas não é transparente. Nós precisamos de transparência. E a falta de transparência também inibe a entrada de novos players no mercado. É importante que os nossos gestores percebam isso. Nem todas as empresas envergam por esse tipo de caminho. Principalmente as empresas que estão cotadas em bolsa, as empresas que são de países europeus e próprias empresas americanas não optam por esse tipo de caminho. Então, há necessidade da nossa indústria ser transparente. Nós estamos numa fase em que nós temos o declínio acentuado. Olha que o declínio de 2020 para 2021 foi de 12%. Está vendo? Aumentou em relação aos meses anteriores, que estava em 7%. De 2019 a 2020 foram 10%, de 2020 para 2021, 12%. Nós, num cenário em que temos declínio da produção e está aí lançado que nós queremos mais investimento, então a primeira coisa que nós temos que fazer é ser proativos. Informação, o máximo de informação possível sobre o setor. Vamos abrir o setor, vamos lhe tornar transparente para criar o public trust nas empresas e nos investidores para cá virem. E tem um outro problema. Angola está a entrar na iniciativa de transparência da indústria extrativa. Sim, no Isso está totalmente o contrário. Está a ver? É que nós, por exemplo, a fazer parte desse tipo de iniciativa, né, o país sai bem na fotografia. Mas tu, para estar aí dentro, tens que te preparar. E nós temos problemas gravíssimos. A informação sobre o setor petrolífero não é disponibilizada ou acessada de forma corrente, clara e transparente. Né? E nós estamos aí para a iniciativa. Ou seja, nós antes de irmos para a iniciativa já tínhamos que ter isso tudo organizadíssimo. E nós não temos. E num processo como esse, volto a dizer, é por isso que eu disse, por um lado é muito positivo, a Somoil, mas por outro lado, o processo peca por não ser transparente. Né? Não é transparente. Pois, porque nem se percebeu bem nem as verbas, nem as causas, como é que eu dizer... Isto acaba por ser assim um pouco, sai um comunicado e apenas isso. Exatamente. Este é um trabalho, a Agência Nacional de Petróleos... Mas devia ser a agência também a pressionar os operadores a terem uma postura diferente. Não? Tá, mas é isso que eu queria dizer. A Agência Nacional de Petróleos... Há uma coisa que também eu gostaria de referir aqui, e eu vou espelhar muito bem isso no livro que eu estou a escrever agora, mas a própria gestão da nossa indústria, ou o nosso próprio governo, parece que não entendeu bem que tipo de entidade criou para o setor do petróleo. Porque quando cria uma agência reguladora, porque é uma agência reguladora, não é uma agência concessionária, não existe. É uma agência reguladora. O sistema de gestão governamental que inclui agências reguladoras é um sistema moderno, diferente daquele convencional que nós tivemos, né? Então, a criação da Agência Nacional de Petróleos deveria mudar completamente a estrutura do nosso setor dos petróleos. Ok? Inclusive a própria legislação, que continua a mesma, só mudaram de Sonangol, passou a NPG. E isso é uma coisa que não está bom, não está bem, não está bem, precisa se mudar. Mas a agência como reguladora, porque hoje ela tem o papel de reguladora de forma legal, né? Porque a Sonangol exercia, entre aspas, o papel de regulador, mas sem respaldo legal. Hoje a agência tem isso. Então, a entidade reguladora é que tem que promover a transparência no setor. É que tem que promover a transparência no setor. E isso, infelizmente, não faz. Ou seja, esse tipo de anúncios deveria sair da melhor forma possível, né? Depois com a informação toda, o processo. Porque, por exemplo, se eu quiser comprar um interesse num bloco, como é que é o processo? Eu tenho que saber como é que estão os números. Ele comprou X% naquele bloco, o bloco produz X e ele comprou a X. Então eu tenho que saber, olha, para eu comprar uma participação ao mesmo nível, eu devo preparar mais ou menos X. E nós lidamos com várias empresas, vários investidores a nível internacional e de facto isso é um problema. Há informações que E é uma diferença muito grande, por exemplo, com Timor-Leste. Eu lembro-me que o homem da agência falou-nos de valores e de dinheiros, quanto é que era uma participação, investimento, etc., de uma forma tranquila, não é? Sim, mas isso aqui é normal, isso são questões públicas, né? O petróleo faz parte das nossas finanças públicas, né? Então são questões públicas que devem estar aí dispostas. E, por exemplo, eu posso lhe dar exemplo. Ontem
o preço de referência fiscal, como sabem, né, o petróleo é vendido, mas depois o governo, a nível do Ministério das Finanças e o Ministério dos Petróleos, elas depois têm que fazer a análise de um preço ponderado das vendas, que vai refletir depois o valor exato da receita. Certo. E esse preço de referência fiscal não é publicado nem no site do MinFin, nem no site do Ministério dos Petróleos. Ou seja, o Ministério das Finanças deu um pulo qualitativo, que é de meter as receitas mensais. Mas os valores das vendas, né, ela deveria de 3 em 3 meses e reajustar o valor das receitas que lá constam, porque já há o preço de referência fiscal. Ou seja, a receita que fica no Ministério das Finanças, no site do Ministério das Finanças, na verdade, não é a receita final que o Estado recebeu. Porque isso espera 3 meses para ter o preço de referência fiscal. Mas nós depois vamos fazer toda a conta a nível do governo com aqueles valores que foram lançados sem o preço de referência fiscal. E que não são os corretos. Que não são os corretos. Então, indiretamente, eu estou a lhe dizer que as receitas que são calculadas, que são lançadas a nível de... corre-se todos os números econômicos do país, não são as receitas reais do setor. Está a ver? Então, ou seja, muitas vezes nós ficamos alguns milhões acima ou alguns milhões abaixo. E isso depois não é refeito. São problemas também a nível de transparência e de informação do setor. Ou seja, aqui já com o Ministério das Finanças que... Ministério das Finanças que deveria fazer. Deveria fazer. Ou seja, não poderíamos contar com receitas que são provisórias. Claro. As receitas são provisórias. E que nas contas entram como definitivas. Entram como definitivas. Mas que na verdade não são. Tá vendo? Depois não se faz esse reajuste. Fica por aí. Tá vendo? E o problema, tudo entra na CUT, o dinheiro entrou, está aí, é só gastar. Não há efetivamente esse controle a nível de receita. Depois todas as contas ficam atrapalhadas. Pois, se houvesse um fundo, se isso fosse para um fundo, era preciso saber os dinheiros exatos. Exatamente. Talvez isso ajudasse. Não é? Exatamente. É isso que nós temos recomendado. O mesmo problema acontece com o próprio diferencial do preço do barril de petróleo. Ano passado, hoje foi a 39. A média do Brent ficou a 67, no mínimo, para as ramas angolanas. Olha a disparidade de valores. Agora, o problema é que toda a receita entra para a CUT. E depois como é que eles vão conseguir... é para pagar os correntes, não é? Então, exatamente. Daí é que nós olhamos e nós temos aconselhado e vamos continuar a tocar nessa questão, a necessidade do próprio executivo mudar a forma de alocação e de recebimento das receitas do petróleo. Mas não é só por essa questão dos números, é porque nós temos um problema gravíssimo. 2, o primeiro é a falta de investimento no setor. A nossa indústria corre o risco de nunca voltar a ser o que era antes. Corre esse risco. Nós podemos inverter, mas precisamos ter ação agora. E uma das ações é esta: criar um fundo para reservar dinheiro para reinvestir no setor, porque as empresas europeias, americanas, já não vão investir conforme investiram antes. Um outro ponto é a transição energética. A transição energética vai fazer com que as empresas petrolíferas convencionais que nós conhecemos deixem de investir tanto no petróleo e optem para energias renováveis. A Eni está com um projeto aqui, as empresas todas estão a vir aqui com projetos, ou seja, apresentam petróleo, mas também apresentam energias renováveis. E a receita é única de investimento, tem que repartir para os dois. Ou seja, se nós queremos garantir a continuidade do setor petrolífero, nós temos que ter dinheiro. Sonangol tem que pôr a mão na massa. Essa é a prioridade número 1. Sonangol tem que trabalhar, tem que pôr a mão na massa e tem que ter dinheiro disponível para assessorar esta mão na massa que a Sonangol deve ter. Se a Sonangol não conseguir ter capacidade operacional, no mínimo, tem que ter liquidez para pagar as empresas que vão fazer. Porque se num bloco petrolífero, como nós temos atualmente, nós vamos buscar a Total, BP Chevron para investir 100% do valor, ela já não tem essa capacidade. Nós temos que, no mínimo, ter 70%, 80% do valor e esperar com que elas venham só com 20% ou só com a mão técnica para desenvolver os campos. Aí sim podemos garantir a continuidade do nosso setor. Sim, senhora Patrícia. Olha, hoje aqui à volta destas questões financeiras a propósito da compra da percentagem da Total no bloco, era o bloco 20, não é? Não, bloco 14. Bloco 14, por parte da Somoil. Por hoje está tudo dito. Equipa Táxi Amarelo despede-se. João Armando e Manuel Catalina. Um grande abraço para eles.
Um beijinho carregado de ternura para elas. Por nós é só até segunda-feira. Amanhã é dia de acordar já de dia. Já sabe, até lá mantenha-se por aqui, 95.5 Luanda, Antena Comercial. Winds will come and winds will go, and the seasons always change. But the light that shimmers